Então, tô aqui, eu aqui montando mais um vídeo para vocês. Nós vamos até ter que dividir. Eu vou fazer uma primeira parte assim, explicando a matéria, e depois eu faço um segundo vídeo para a gente entender as atividades que vocês têm que entregar depois, porque nós vamos continuar trabalhando a parte de função polinomial do primeiro grau. E aí a gente lembra que a função ela é f de x a x mais b para todo x que pertence a R, e que essa função f de x é igual a x mais b, ela é uma função polinomial do primeiro grau. Por que a gente sabe disso? Por conta do expoente do x, que é 1, certo? Então, do primeiro grau. Então, para você conhecer os coeficientes a e b, é necessário conhecer os coeficientes a e b para determinar uma função do primeiro grau, que é f de x, que é igual a x mais b, com a diferente de zero. O a, ele vem acompanhado da variável, do x ou do y, ou da letra que for, e o b é o termo independente, certo? Bom, na forma geral, f de x é igual a x mais b, o y é igual a x mais b, o a é a taxa de variação e o b é o termo independente ou coeficiente linear, tá? O a, ele serve para mostrar a inclinação da reta. Então, ó, quanto maior for o a, maior vai ser a inclinação. Olha, f de x igual a 0,5. Olha que inclinação. F de x é igual a 1. Olha a inclinação. F de x é igual a 5. Olha, tá vendo? Então, quanto maior a inclinação da reta, maior é o valor do a. Outra coisa, ela mostra também para nós se a função ela é crescente ou se ela é decrescente. Se o a é maior que zero, a função é crescente. Ela vem do menor para o maior. Se o a é menor que zero, a função é decrescente, ela vem do maior para o menor, tá? Outra coisa, o b, o coeficiente linear, ele serve para mostrar o ponto que a reta corta o eixo do y. Então, ela vai cortar aqui no eixo, no zero, no b, tá? Bom, o primeiro passo para identificar os coeficientes da equação, nós temos que aqui, ó, f de x é igual a 2x. Então, nosso a é 2. O apareceu mais alguma coisa? Não. Então, o b é 0. Então, como o a é 2, a minha reta é crescente. O b, ele corta a reta no ponto 0. Então, o gráfico ficaria assim, ó. Tá entendido? Continuando aqui. O primeiro passo é identificar quais são os coeficientes da equação. Então, ó, o número que multiplica o x, menos 1. O número que está sozinho, independente, b, menos 1. Bom, o a é menos 1, a reta é decrescente. O b corta a reta no ponto que x vale 0 e y vale menos 1. Tá aqui o gráfico. Pronto, certo? Ó, a função ainda pode ser, como eu disse, crescente ou decrescente. E aí você vai olhar, essa forma aqui a raiz da função é o zero da função, menos b sobre a, certo? Então vai ficar, ó, olha, elas aqui, o a é maior que zero. Se o a é maior que zero, a função ela vem do menor para o maior, crescente. O a, no caso, ela veio do maior para o menor, função decrescente, certo? O meu a tem que ser negativo aí. Bom, um ponto que intercepta, o ponto em que a reta intercepta o eixo do x, né, é aquilo que a gente chama de raiz da função, o zero da função. Então, ele é dado para nós nessa fórmula que a gente viu aqui atrás, ó, menos b sobre a. Fica muito mais fácil. Então, por exemplo, aqui, ó, eu faço o seguinte, a função é 2x mais 3. Joga naquela fórmula, fica muito mais fácil. Menos b sobre a. Aí você vai ficar menos 3 dividido por menos 2. Menos 3 dividido por menos 2 vai ficar 3 meios positivo. Então, o x vale 3 meios e o y vale 0. A função corta o x 1,3. Repara que esse gráfico não é assim, que foi colocado enganado, né? Ele teria que estar aqui assim, ó, certo? Bom, então vamos mais. Agora, a função zero, a raiz da função afim, como eu disse, é o ponto que corta. Então, joga lá, x é igual a menos b sobre a. Tá? Então, se você analisar aqui o ponto de interseção, olha esse, 2x menos 1. Tá, aqui está algebricamente. Qual que é o zero da função? Menos b sobre a vai ficar menos 5 dividido menos b dividido por a. Menos b, se você passa, ele está menos com menos, mais 5. 5 sobre 2, isso dá 2,5. Então, o que acontece? E aqui está menos 5, o b. Então, olha, a reta daqui, cortou o eixo aqui menos 2,5 positivo e passou no ponto em que o b vale menos 5, tá? Aí veio passo a passo, então a primeira coisa que você vai fazer é achar o zero da função, menos b sobre a, menos 8 dividido por 2 dá menos 4.
geometricamente ficaria assim, aqui está o eixo do x, aqui é a reta, o ponto que ela corta, aqui é o B, é o zero, então menos 4, pronto, seria isso, tá? Bom, encontre o zero da seguinte função, então f de x é igual a 2x menos 4. Eu não ia fazer assim, eu ia fazer, ó, x é igual a menos b sobre 2a. Menos da fórmula, com o menos daqui, do menos 4, fica 4 positivo. 4 dividido por 2, quanto que dá? 2, eu já cairia aqui, ó, entendeu? Então, ele é positivo porque ela é uma função crescente. O meu a é maior que zero, tá bom? Aí tá o gráfico, né? Tá o exposto dela, viu? Aí, foi dado assim para nós, lá veio no PET, que o zero dessa função é a abscissa do ponto R, onde x vale menos o meio e o y vale zero. Onde cortou o eixo do x nesse ponto, ó, aqui está o zero da função, é menos b sobre a, certo? Outro ponto é o ponto que corta o eixo do y, onde x vale zero e o y vale menos 1, é o ponto B, tá vendo? Então, para determinar a coordenada, eu só teria que fazer x é igual a zero, f de zero, então f de zero é igual a 2 vezes 0 menos 1, daí 0 é igual a menos 1, e f de x é 2x menos 1. Eu descobri o valor do a, né? E a partir daqui a gente consegue montar. Agora, aqui tem ainda, deixa eu lembrar com vocês, quando você tem um plano cartesiano, a gente divide o espaço em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, né? Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, certo? Então, aqui a gente tem os pontos, ó, A, B e E, que estão no primeiro quadrante. O A vale 3, o x vale 3, o y vale 5, o D, o x vale 2, o y vale 3, o E, o x vale 1, o y vale 1, certo? Eles estão localizados no primeiro quadrante, certo? Aí, aqui, ó, os pontos C e D, eles estão localizados no terceiro quadrante, onde o C, o x vale menos 1 e o y vale menos 3, o x vale menos 2 e o y vale menos 5. Continuando. Então, o que é isso que nós temos? Nós temos o quê? Aí foi dado lá, só isso que é f de menos 2 e você tem que completar esses dados. Na onde que eles tiraram isso? Eles pegaram o seguinte, a função é essa, f de x é igual a 2x menos 1. Tá, aí foi dado f de menos 2. Então, substituir aqui, ó. 2 vezes menos 2, menos 1. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4, menos 1, menos 5. Fechou. Por isso que aparece esse menos 5. f de menos 1, 2 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1, menos 3. 2 vezes 0, 0. 0, menos 1, menos 1. Ah, tá dando para entender por que surgiu isso aí? F de 1 meio, 2 vezes 1 meio, menos 1. 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, 1. 1 menos 1, 0. Olha lá. Ó, F de 1. 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 2 menos 1, 1. 2, F de 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. 2, F de 3, 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Tá? Continuando, posso, né? Analise o gráfico da função abaixo e preencha as lacunas corretamente. Esse gráfico, ele parece simples, mas não é, porque esse gráfico tem 4 intervalos. Olha, ele vai aqui, que é decrescente, aqui que é crescente, aqui constante e aqui crescente de novo. Então, para isso, a gente tem que analisar os pontos que nós temos. Olha, se a gente pegar, ele veio decrescente, ele começou aqui, e ele veio decrescente até aqui no ponto B, não foi? Do ponto B até o ponto F, ele veio crescente. Do ponto F até o E, ele não fez nada, ele continuou na mesma, ele ficou constante. Do ponto E até o ponto C, ele cresceu de novo. O que isso significa? Vamos pensar junto comigo? E aí você tem que pensar para você resolver depois. Então, nesse ponto, o intervalo de menos negativo, menos infinito, até o zero, porque, ó, menos 3, menos 4, menos 5, até aqui no zero, a função nossa está decrescente, não está? Essa função, ela é dada para nós nessa lei aqui, ó, menos o meio de x menos 1, foi dada. Então, nessa função, é uma função afim onde o a é igual a quanto? Menos o meio, o valor que multiplica o x, e o b é o valor, é o termo independente, está aqui. Nesse intervalo, de menos infinito até o zero, a nossa função,
o A é menor que zero. Então, a nossa função ela é estritamente decrescente. Então, para determinar essa lei, basta observar que os pontos A, menos 2, x vale menos 2, y vale 0. Ponto B, x vale 0, y vale menos 1. Então, a gente vai substituir aqui, a gente vai achar ela representada, certo? Então, eu jogo aqui, ó, f de x é igual a x mais b. O x vale menos 2, certo? Então, vai ficar menos 2 vezes a, y é igual a menos 2 vezes a, certo? Então, aí a gente vai achar os valores deles e nós vamos sair aqui nesse ponto, tá? Então, a nossa função, ela é decrescente mesmo. Bom, no intervalo de 0 até de 0 a 3, ó, que ele veio aqui do 0 até do B ao F. Aqui vale 0, mas o F vale quanto? Vale 3. Então, nesse intervalo, ó, esse pedacinho aqui, a nossa função, ela é dada pra gente como sendo x menos 1. Aonde que eu arrumei isso? Vamos pegar aqui para vocês entenderem por que deu isso, x menos 1. Aqui, quais são as coordenadas de B? 0 menos 1. Quais são as coordenadas de F? 3 e 2. Tá, então, vamos pegar só esse pedacinho aqui, ó. Tá, AX mais B. Então, vai ficar o seguinte. O A é quanto? É 0, né? Desculpa, o X é 0. Então, vai ficar A vezes 0 mais B é igual a menos 1, que é o valor do Y. A vezes 0, 0. B igual a 1. B igual a menos 1. Beleza, achamos B igual a menos 1. Achamos. Vai, tá certo? Aqui, ó, ele não cortou o eixo do Y? Tá. Agora, eu preciso achar o valor do quê? Do A. Então, vou pegar esses pontos aqui, ó. Onde X, do ponto F, X vale 3, Y vale 2. Ó, AX mais B. Então, vai ficar o A vale 3. 3, o X vale, né? O A vale, o X vale 3. Eu quero saber o valor do A. 3 vezes A mais o B, que é menos 1, que a gente viu, isso aqui é igual a 2. Então, vai ficar 3A menos 1 igual a 2. 3A igual a, passa esse menos 1 para cá, ele vem para cá positivo. 3A igual a 3. A igual a 3 dividido por 3 é igual a 1. Aí, meu A vale 1, meu B vale menos 1. Então, f de x é igual a x menos 1. É essa função aqui, certo? Onde o A vale 1, o B vale menos 1. Então, nesse intervalo, a nossa função ela é crescente. E o nosso A é maior que 0, positivo. Agora, nesse intervalo aqui, ó, de 3 até 5, esse pedacinho do 3 a 5, o que aconteceu? A nossa função, ela é igual a quanto? A 2, porque nesse intervalo o x vale 3, 4, 5, mas o y não mudou, ele continua no 2, certo? Então, f de x é igual a 2, essa nossa função, ela é uma função constante. Nesse intervalo 5 para mais infinito, do e para frente, o que aconteceu? Vamos pegar as coordenadas do ponto E, x vale 5, y vale 2, ponto C, x vale 6, y vale 4. Aí a gente monta um sistema, tá vendo? Caímos nesse sisteminha aqui. Aí multiplica primeiro por menos 1 para cortar o y. Fica que jeito? Menos 5A, menos B igual a menos 2, 6A mais B igual a 4. Menos 5A com mais 6A dá A, mais B menos B, 0. Menos 2 mais 4, 2. Agora eu posso pegar ou a primeira ou a segunda, substituo e acho o valor do B. Pegamos na primeira 5 vezes 2, 10, mais B igual a 2. Né? B igual a 2 menos 10, B igual a menos 8. Então, a nossa função é 2x menos 8. O A é maior que 0, então a nossa função ela é crescente. O A vale 2, o B vale menos 1. Ela possui duas raízes, né? Que são duas equações. Então, menos 2 e 1, tá bom? Continuando aqui, aí vem esse exercício que fala do lucro diário de uma confecção de camisa, né? A função é 4x menos 12, é para montar uma tabela, eu peguei x igual a 0 pelos dados, x igual a 0, x é igual a 0, 4 vezes 0, 0, menos 1.200 dá menos 1.200, né? Depois, ó, para x igual a 300, então, x 4 vezes 3, 1.200, vezes menos 1.200 dá 0. Então, isso aqui, o gráfico nosso está aí, certo? Então, quais são as coordenadas? As coordenadas do ponto de interseção é aqui, onde ponto de interseção entre os gráficos em vez das abscissas, tá aqui. Então, x vale 0 e y vale menos 1.200. Com o gráfico das ordenadas, x vale 300 e y vale 0. A função nossa, o valor é o que corta o eixo do x, é 300. Ele não teve nem luta,